A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia. Ali em 1 Crônicas, capítulo 18, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso 13, que diz assim: Aconteceu depois disto que Davi derrotou os filisteus e os submeteu, e tomou Agate e as suas aldeias da mão dos filisteus. Também derrotou Moabe, e os moabitas permaneceram submissos a Davi, como servos tributários. E Davi derrotou Hadadezer, rei de Sobá, junto a Amate, quando este foi restabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. Davi lhe capturou 1000 carros de guerra, 7.000 ginetes e 20.000 homens de infantaria, e desjarretou Davi todos os cavalos dos carros, deixando só cavalos para 100 carros. Quando vieram os sírios de Damasco em ajuda a Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens dos sírios, e impôs Davi guarnições na Síria e de Damasco. E os sírios foram servos de Davi e lhes foram tributários, porque o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os levou a Jerusalém. Além disso, de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi grande quantidade de bronze, com a qual Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi havia vencido a todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou a seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo, porque havia pelejado contra Hadadezer e o rei o havia derrotado, pois Hadadezer era adversário de Tou, e lhes obsequiou toda a classe de utensílios de ouro, de prata e de bronze. Também consagrou o rei Davi esses objetos ao Senhor, junto com a prata e o ouro, que tomou de todas as nações de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque. Além disso, Abisai, filho de Zeruia, destroçou 18.000 edomitas no vale do Sal, e impôs guarnições em Edom, e em todos os edomitas foram servos de Davi, porque o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ia. Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o seguinte: como ter vitórias nas adversidades. Davi foi o maior de todos os reis que Israel já teve, ou que reconhece até hoje. Davi, amados, era um conquistador. Davi, aonde ele passava, havia vitórias. Nunca Davi perdeu uma batalha. Davi era um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. E quando nós partimos para analisar isso, e eu quero que você imagine comigo uma pessoa que, de certa maneira, em todas as suas empreitadas, teve vitórias. Todas as guerras que Davi guerreou, ele teve vitórias. O capítulo 18 diz aqui de várias dessas guerras que ele guerreou e ele teve vitórias. E a pergunta que nós devemos fazer, porque esse homem aí foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E a pergunta é essa: o que Davi tinha, ou o que Davi fazia, para que ele pudesse vencer todas as guerras? O que Davi tinha de tão especial, que se nós trouxéssemos para os dias de hoje, nós poderíamos dizer assim: o que é que Davi tinha, que ele vencia todas as adversidades que ele passava? Porque muitas vezes nós passamos por adversidades, e nós muitas vezes
sucumbimos a elas. Nós muitas vezes somos derrotados por certas adversidades. Já Davi, por todas que ele passou, se nós trouxéssemos para os dias de hoje, ele vencia. Qual era o segredo de Davi? A Bíblia fala que quando os inimigos vinham contra ele, Davi os destruía. E a colocação aqui é: será que nós também podemos destruir os nossos inimigos, assim como Davi os destruía? Toda a adversidade que vem contra nós, e certamente elas vêm, certamente passamos por elas, cada um na sua forma, mas nós passamos por elas, e muitas vezes nós somos derrotados por elas. O que fez Davi para vencer os seus inimigos? Não foi o potencial de guerra que Davi tinha, não foi isso. Não foi também, amados, a quantidade de soldados que Davi tinha, também não foi isso, porque muitas vezes ele enfrenta exércitos muito maiores do que o dele. Também não foi o medo que os inimigos tinham de Davi, que fez com que Davi vencesse todos os seus inimigos. Olhando para a palavra, eu comecei a observar aqui, e você também já sabe disso, porque quando eu falo muitas vezes a mesma coisa, você observou aqui que Davi tinha algo especial aqui, não era nada do que ele era. O que foi que fez com que Davi vencesse todos os seus inimigos? Eu comecei a contar aqui na minha Bíblia, irmãos. Versículo 1, a palavra derrotou. 2, a palavra derrotou. 3, a palavra derrotou. 5, matou. Versículo, indo para frente, versículo de número 10, derrotados. E isso me faz pensar. Mais uma vez eu quero levantar a pergunta: o que fez com que Davi vencesse, derrotasse todos os seus inimigos? E o que fará com que nós possamos derrotar todos os nossos inimigos? Assim como Davi não será o nosso potencial, certamente não será. Não será a nossa intelectualidade, também não será. Não será o apoio que nós podemos ter de outras pessoas, também não será. Não será muitas vezes o temor que algumas pessoas ou coisas ou situações possam ter de nós, não será isso. Qual é o segredo de Davi? A Bíblia fala que, diz assim, versículo de número 6, segunda parte, terceira parte: porque o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ia. Irmãos, o que leva Davi a ter vitória sobre todas as coisas não é o que ele é, não é o que ele faz ou o que ele fez. O que leva Davi a ter vitória sobre todas as situações, as adversidades, é que o Senhor dava vitória a Davi. Estamos tentando levar a situação nas nossas forças, estamos tentando levar a situação nas nossas costas. Muitas vezes estamos tentando resolver do nosso jeito, tentando dar muitas vezes aquele jeitinho brasileiro que nós estamos acostumados a ouvir. Mas o que dava vitória a Davi era o Senhor. Percebe a diferença? Qual é a atitude de Davi em retorno ao que Deus fazia por ele? Versículo de 7 a 11.
vai falar algumas coisas aí. Diz assim: e tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os levou a Jerusalém. Além disso, de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi grandes quantidades de bronze, com o qual Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi havia vencido todos os exércitos de Hadadezer, rei de Zobá, enviou o seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo, porque havia pelejado contra Hadadezer e o havia derrotado, pois Hadadezer era adversário de Tou, e lhe obsequiou toda classe de utensílios de ouro, deu para ele, ofereceu-lhe prata e de bronze. E Davi faz uma coisa, irmãos. Davi, versículo 11 diz assim, também consagrou o rei Davi estes objetos ao Senhor, junto com a prata e o ouro que tomou de todas as nações. O que eu quero passar para os irmãos essa noite já é noite, não é? Porque antes era de manhã. É exatamente isso. Nós estamos enfrentando dificuldades, situações, adversidades, muitas delas não estamos conseguindo vencê-las, mas nos esquecemos que é o Senhor quem dá a vitória. Amém? Se você tem tido alguma vitória na sua vida, você tem que começar a prestar atenção que não é você, é o Senhor quem está lhe dando essa vitória. Você pode dizer assim, não, eu passei no concurso, mas quem te deu capacidade para passar foi Deus. Você pode dizer assim, eu arrumei um novo emprego que agora estou ganhando 3 vezes, 4 vezes mais. Mas eu me formei nisso, naquilo outro, mas certamente quem abriu as portas para você foi Deus. Porque é Ele quem abre e fecha portas. É Ele quem levanta, é Ele quem abate. Quando nós entendemos isso, que é Deus que é o responsável pelas nossas vitórias, quando nós começarmos a parar e pensar que somos nós mesmos, que eu fiz, que eu sou capaz, que eu posso, certamente o Senhor vai começar a agir na nossa vida. Porque nós vivemos um tempo aonde, e principalmente numa cultura aonde a qualificação é extremamente necessária para tudo. Para tudo. Se você quer um bom emprego, você tem que se qualificar mais. Se você quer passar na faculdade, você vai ter que estudar mais. Tudo isso. Mas nós temos que lembrar que quem dá a vitória, irmãos, para os seus filhos é Deus. Amém? Enquanto eu não tiver esse conceito, essa verdade colocada no meu coração, porque não é apenas um conceito, mas é uma verdade. E vou repetir mais uma vez, porque eu não quero que isso se torne... Eu cometi um erro na fala. Não é conceito. Porque essa Bíblia não é conceito. Ela é a palavra de Deus. Amém? Então não é conceito. Enquanto eu não tiver no meu coração que essa palavra é a verdade, e que é Deus quem proporciona a vitória, e é que é Deus quem me dá a vitória, e que de mim mesmo eu não sou capaz, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Enquanto eu não tiver essa consciência, eu tiver essa consciência desta verdade, eu vou viver tentando fazer com que as coisas aconteçam. Eu vou viver correndo atrás das coisas. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ficar sentados na cadeira esperando, não é isso. Eu estou dizendo que
as adversidades da vida, as situações da vida, os nossos projetos de vida, tudo isso que nós teremos de enfrentar, será Deus quem vai proporcionar para nós, amém? Deus é quem vai à frente do seu povo, Deus é quem vai dar a vitória a nós. É assim que ele fez com Davi. Fiquei lendo o texto e repete: e o Senhor dava vitória a Davi, e Davi derrotou, e Davi derrotou, e o Senhor dá vitória, e Davi derrotou, e Davi derrotou, e o Senhor dá vitória. Davi tinha uma consciência disso, que quem dava vitória a ele era o próprio Deus. E nós temos que ter essa verdade em nós, amém? Mas diante disso tudo, Davi tem atitude. Davi tem alguma atitude aqui que eu fiquei olhando e li para os irmãos do verso 7 a 11. Davi, aquilo que ele conquistava, presta bem atenção nisso. Tudo que Davi conquistou, ele dava ao Senhor. Ele reconhecia que a vitória vinha do Senhor. E em virtude disto, ele retribuía, ele dava ao Senhor. O segredo de Davi, irmãos, está em reconhecer que tudo vem do Senhor. Mas não apenas isso, é também ter a atitude de contrapartida para aquilo. E Davi não trocava, não, isso não é troca, isso é gratidão. Isso é reconhecimento de que Deus faz. Se nós queremos ter as vitórias que Davi teve, se nós queremos ter a vitória sobre as adversidades da vida, nós precisamos começar a entender que precisamos dar ao Senhor. Dar ao Senhor, porque aquilo que Ele tem nos dado, é Ele quem tem nos dado. Davi reconhecia isso. E por consequência, e eu estou terminando, a consequência da atitude de Davi, o texto fala, se você ler até o final do capítulo, você vai ver que reinou, pois, Davi, versículo 14, sobre todo Israel, e julgava com justiça a todo o seu povo, Joabe, filho de Jerua, e tem vários nomes aqui. E no final, diz que os filhos de Davi eram os príncipes que ficavam perto do rei. A consequência das vitórias de Davi e da atitude que Davi tinha, proporciona que os seus filhos estavam junto com ele. A história de Davi não é muito bonita dentro de um contexto familiar, não, porque ele pecou e por consequência disso, mais para frente, você vai ver algumas coisas acontecendo. Mas nesse contexto aqui, os filhos de Davi eram príncipes perto do rei, diz a minha Bíblia. Em outras palavras, a família de Davi estava unida por causa do que Davi fazia. E nós precisamos entender nessa noite a mesma coisa, irmãos. Quer ter vitória na sua vida? Quer ser vitorioso nas adversidades da vida? Quer ser? Primeiro, reconheça que Deus é aquele que te dá a vitória. Primeiro ponto. Tenha isso como uma verdade absoluta, porque ela é. Amém? Esta não é uma verdade relativa. Essa é uma verdade absoluta que eu e você precisamos ter no nosso coração. Ou então nós podemos parar
de ser crentes. Porque se nós não crermos nisso de todo o nosso coração, nós estamos falhando. Nós estamos, de certa maneira, ignorando a palavra. Ou eu vou crer neste livro, ou eu vou deixar de crer. É impossível eu crer em parte do livro e não crer em parte do outro. Sabe por quê? Porque a mesma boca que falou parte do livro, falou parte do outro. E não pode sair da mesma fonte água amarga e água doce. Da boca de Deus não vai sair contradição. Amém? Quando Deus fala, e isso aqui é a palavra de Deus. Eu mandei para os irmãos hoje dois, a curiosidade de assistir, mas ali fala muito do que eu estou falando. Estão relativizando a palavra de Deus. Conseguiram fazer isso com a igreja. Isso é relativo. Não é relativo, é absoluto. A palavra de Deus é absoluta verdade. Amém? Então, para que eu possa, e vou terminar, para que eu possa ser um vencedor ou ter vitórias nas adversidades da minha vida, nas situações que eu enfrento, eu tenho que ter no meu coração a convicção de que é Deus quem me dá a vitória. Mas não é só isso. Eu também tenho que agir como Davi agia. Davi dava ao Senhor. Muitas vezes ficamos com uma parte e não ficamos com a outra. Tudo que temos vem de Deus. Estamos aqui respirando porque Deus permite. Tudo que possuímos, tudo que vamos ter, tudo aquilo que temos todo mês, vem de Deus. É Ele que nos dá. Amém? E em uma atitude de reconhecimento, nunca troca, nunca barganha. Nós precisamos, em atitude de agradecimento e reconhecimento, dar a Ele daquilo que Ele tem nos dado. Amém? Que essa palavra possa ser colocada no nosso coração nesta noite. Que essa palavra possa ser encravada no nosso coração essa noite. Amém, queridos?